Gravando, chegando aqui para mais um conteúdo aqui para vocês da mentoria aberta. Deixa eu já compartilhar direto minha tela aqui para a gente já ir direto ao ponto. Então vamos lá, deixa eu organizar isso aqui. Qual que é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje é como organizar o conteúdo e preparar a audiência para um lançamento teste em 30 dias, né? Afinal de contas, de que adianta a gente ficar só fazendo posicionamento ou mesmo só fazendo posts de forma aleatória e não preparar o cliente para comprar um produto ou serviço da gente, certo? Bom, eu sou a Alessandra Camilo, né? Eu também vivo a minha identidade antifrágil, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo, nesse momento de crise, onde a gente precisa literalmente se reinventar, né? E para um antifrágil, se reinventar é exatamente isso, é você atravessar um momento mais complexo, mais difícil, ou mesmo caos, e sair dele ainda melhor. Eu sou mentora de negócios, posicionamento e vendas, né? Então, com quem que eu trabalho? Eu trabalho com empreendedores, com empresários e com profissionais do desenvolvimento humano, coaches, treinadores e terapeutas. Eu sou idealizadora da mentoria de negócios individual, atendo, né, esses profissionais no formato individual. Eu tenho um curso, sou coach nível A em vendas e a mentoria Simplificando Negócios. A definição de antifrágil, pessoas que se beneficiam do caos, né? Dentro do caos elas saem, elas se tornam ainda melhores. Bom, sobre o conteúdo que a gente vai falar hoje aqui, né? Qual que é a premissa? Conteúdo com profundidade e para a pessoa certa é rei, né? A gente ouvia muito aí, há uns 3, 4 anos atrás, dizerem assim, olha, o conteúdo é rei, só que na verdade a gente veio aprimorando isso, né, ao longo do tempo, e aí a gente aprendeu que é um conteúdo, porém é um conteúdo com profundidade e sendo entregue para a pessoa certa, tá? Então, o que é um erro muito comum quando a gente fala, né, da organização de conteúdo e da linha editorial, né, do conteúdo? É postar conteúdos aleatórios que eles não representam o seu posicionamento. E o seu posicionamento, ele diz respeito a quem é você, qual é a sua marca, né? Qual tribo você defende aí dentro do seu negócio, e o seu posicionamento ele tem que estar também muito relacionado, muito casado com os produtos e serviços que você vai ofertar aí num determinado momento para o seu cliente. O que a gente vai abordar aqui hoje? A gente vai falar sobre conteúdos do dia a dia, né? O que você pode trabalhar aí dentro de uma linha que seja simples e prática, né? Para você poder não perder a frequência. Nós vamos falar sobre conteúdos profundos, conteúdo de portfólio, né? O que é um conteúdo de portfólio e quais são os conteúdos que curam. Então, uma pergunta que eu sempre tenho aqui comigo e eu trouxe aqui para vocês é essa da esquerda, que é a seguinte: pergunte-se, o que sei sobre o meu cliente que ele não sabe? O que eu, como profissional, como especialista, como profissional de ajuda, como empresária, como empreendedora, sei sobre o meu cliente que ele não sabe, né? E essa outra frase aqui do Blair que eu coloquei no conteúdo 2, né? Então, só lembrando aqui vocês, esses conteúdos, eles estão todos disponíveis no canal do YouTube. Então, se você está assistindo esse conteúdo em alguma outra plataforma, vai lá para o YouTube, que lá tem a sequência. São 5 conteúdos ao todo. E aí, essa frase do Blair, ela diz o seguinte, ó. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Quando a gente lê essa frase, quando a gente tem, é legal você até ter essa frase bem pertinho de você, porque ela também contribui no momento que você está aí organizando o conteúdo para o seu cliente. Algo bastante importante sobre conteúdo. Faça o simples várias vezes. Muitas vezes a gente acha que tem que estar sempre aprimorando algo, implementando coisas novas, né? Isso sim faz sentido e é importante que a gente faça. Mas quando que a gente faz isso? Quanto mais a gente faz ali o básico, a gente faz o simples várias vezes, melhor a gente está para o ponto depois de inovação, tá? Outra coisa bastante importante, muito ignorada, principalmente no mundo online, é o mapa de empatia do cliente, né? Se você buscar no Google, você colocar lá mapa de empatia, você vai ver um Canva no qual você responde algumas perguntas sobre o seu cliente. E ao responder essas perguntas, né, sobre o seu cliente, fica muito mais fácil
você criar, né? Você criar conteúdo. Lembra que eu coloquei lá? O conteúdo, ele é rei, mas ele tem que ser um conteúdo profundo, né? Ele tem que ser um conteúdo assertivo que fale com a pessoa certa. E outra coisa importante é experimente-se, né? Sem julgamento, pois você está construindo uma marca. Então, se você fica muito naquele ponto de perfeccionismo, eu só vou fazer quando tudo estiver muito bom, um ponto muito ótimo, pode ser que você demore, né, para começar a fazer o movimento. Por que eu digo isso? Porque todas as correções que você precisa fazer em termos de conteúdo, elas só são possíveis enquanto você está em movimento, enquanto você está em ação, tá? Então, vamos falar um pouquinho do conteúdo do dia a dia. Quais são os conteúdos mais comuns, né, dentro do dia a dia? São os stories hoje no Instagram e posts, né? Aí posts pode ser os posts do Facebook, os posts do LinkedIn. Nesse momento que eu converso aqui com você, exatamente no dia de hoje, os stories lá no LinkedIn, né, abriram eles hoje. Então, o que tem nesse conteúdo de dia a dia? Nesse conteúdo de dia a dia, a gente trabalha muito com fotos, a gente trabalha muito com posts, né, muito com frases. Então, assim, essas fotos, esses posts, essas frases, é importante que eles, que eles nos representem, né? Então, a gente não perder muito essa linha. Às vezes a gente acha, ai, que post interessante, que post engraçadinho, que foto interessante, mas ela não necessariamente representa a sua marca, né? Então, cuidado com isso, ou mesmo quando você for fazer com bastante cautela. Outra coisa é a caixinha de perguntas, né, dentro dos stories, ou mesmo se você criar um post onde você faz uma pergunta, isso é bastante importante, porque é onde o momento que a sua audiência e que o seu possível cliente, ou que mesmo o seu cliente, ele te traga dúvidas, né? É importante a gente saber o que o cliente quer, o que tá se passando ali na cabeça dele, né? Principalmente em termos de dúvidas. Outra coisa são as dicas pontuadas. Então, você pode gravar lá uma sequência de vídeos, né, de 1, 2 minutos, você pode fazer uma sequência dos stories, você pode fazer vídeos curtinhos, onde você vai colocar em outros canais, como, por exemplo, seu próprio GTV. O que acontece com essas dicas pontuadas? Você resolve algo rápido, né, com o seu cliente. Isso trabalha muito a sua conexão e autoridade com ele. O que é um ponto bom aqui? Um ponto bom é fazer 20 stories por dia, né? Mas se você entende que talvez seja muita coisa para você fazer, coloca aí para você ter pelo menos, no mínimo, 10, tá? E aqui, ó, eu quero fazer uma proposta aqui para você trocar o seguinte, né? É muito comum, e isso já aconteceu comigo também, a gente dizer assim, ó, eu não sei o que postar hoje, eu não sei o que postar. Vamos trocar eu aprendi essa frase com o Pedro Sobral, então vamos trocar essa frase aqui pelo seguinte, ó, o que eu posso postar hoje e que trará algo de valor ao meu cliente? Olha como o teu sistema vai buscar uma informação completamente diferente quando você coloca, quando você pensa assim, ai caramba, não sei o que postar hoje, para quando você coloca assim, o que eu posso postar hoje que trará algo de valor ao meu cliente? E olha só, com certeza você vai ter infinitas respostas disso. Tem um vídeo que você assistiu no qual você pegou uma dica importante. Tem livros que você está lendo ou que você leu e que você marcou lá no livro. Tem alguma pergunta importante que algum cliente te fez e que você poderia replicar isso. Então, assim, a gente entra em contato com várias questões durante o dia e que realmente elas geram valor. A questão é que eu não estou prestando atenção nisso, né? Então, sempre que eu deixo o meu sistema trabalhando nisso, o que vai acontecer? Eu começo a entrar num modo inovação e num modo novidade. Então, é como se eu tivesse sempre que estar trazendo coisas novas para o meu cliente, coisas interessantes, né? E à medida que eu vou fazendo isso todos os dias, eu vou criando formatos e modelos de ir anotando essas dicas para depois eu replicar para minha audiência, né? Para o meu cliente que está nas redes. Segundo ponto, conteúdos profundos. O que são conteúdos profundos? São os conteúdos maiores. E onde eles estão? Aulas como essa que a gente está vendo aqui, cursos gratuitos, aqui é uma aula, mas ela é a composição de um curso gratuito, né? Vídeos a partir de 20 minutos, então com 20 minutos a gente já consegue discorrer de forma profunda, dependendo qual é o tema, né? Lives, então trabalhar com as lives, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre ela, e as mentorias abertas, né? Mentorias gratuitas. Se você entrar lá no meu canal do YouTube, tem lá momentos que eu tô dando, eu pego um tema específico, eu pego um cliente e faço uma mentoria aberta lá para ele, né?
Então, o que, que a gente está fazendo? Ó, quando a gente está colocando esses conteúdos mais profundos, a gente está criando, a gente está fazendo uma construção editorial, né? Então, a pessoa está conhecendo um acervo sobre você, né? E o que, que é importante a gente fazer aqui? Ó? Quando a gente está falando de aulas, dos cursos gratuitos, dos vídeos a partir de 20 minutos, nas lives e as mentorias, a gente procurar fazer as coisas, o quê? Fazer bem feito, né? Fazer bem feito não quer dizer fazer algo... com uma sofisticação, uma preparação muito grande. Você pode fazer algo simples, né? Mas onde você capricha realmente na produção, né, de conteúdo. Ó, prepare um conteúdo que ele te representa. E de preferência que você construa conteúdo, é um conteúdo que é atemporal. Nem todo conteúdo bom ele vai ser atemporal. Às vezes você está falando, por exemplo, de uma ferramenta que ela acaba de ser que ela acaba de ser implementada numa rede social, por exemplo. Provavelmente aquilo vai mudando, então esse conteúdo acaba não sendo atemporal. Mas os conteúdos que dizem respeito à sua metodologia, como você trabalha, você não vai conseguir fazer isso com todos. Mas é importante ter lá um conjunto, né, de conteúdos e no qual ele seja atemporal. Então aqui a gente falou do que são os conteúdos mais profundos, e os conteúdos mais profundos são esses que eles levam mais tempo, né? O que a gente está falando aqui? A partir de 20 minutos, e você pode estar fazendo um processo aqui de uma mentoria, ela pode durar, às vezes, até 2 horas. A terceira parte aqui é o conteúdo portfólio. O que é o conteúdo portfólio? É aquele conteúdo que você mesmo leva o seu cliente para conhecer mais sobre você, sobre sua metodologia, sobre o que você faz. Então, exemplos aqui de conteúdos que eles podem virar portfólio e que provavelmente qual que vai ser o local matriz deles? O YouTube. Mesmo que você deixe lá na tua página do Facebook e em outros lugares, vai ser importante você ter um canal lá no YouTube, até mesmo porque o YouTube cada vez mais agora está ganhando espaço, então é importante que todos estejamos lá, tá? Então, por exemplo, um conteúdo portfólio. Quem é você e o que você faz, né? Quem é você, quem é você, quem é você e por que você faz o que faz. Então, quando você conta um pouco da sua história, né? Por que você está em determinado segmento, o que dentro da sua história se encaixa com aquilo. As pessoas gostam e a gente também, em algum momento, a gente vai lá buscar um pouco mais da história das pessoas no qual a gente segue, no qual a gente compra produtos ou serviços, né? Quais metodologias, né, você usa? Por que você usa aquela metodologia? Quais são elas? O que elas vão trazer de benefício para o cliente? É legal também, né? Depoimentos, então depoimentos de clientes, depoimentos às vezes aqueles mais rapidinhos, mais pontuados, ou depoimentos em vídeo mesmo, é legal que eles estejam. Ele é um conteúdo de portfólio, porque mostra outras pessoas falando sobre o seu trabalho, né? Cursos gratuitos também, as pessoas vão entender exatamente qual segmento que você trabalha e como é que você entrega conteúdo, vai ser importante. E você em ação, né? Então, se você tem lá pedaços de atendimento, se você dá as consultorias, as mentorias individuais, como eu falei lá no outro, ou você fazendo uma palestra, vale como conteúdo de portfólio. Por quê? Porque a pessoa está vendo você ali performando e compreendendo melhor qual o seu produto ou serviço, né? Onde que a gente distribui esses conteúdos, principalmente de portfólio? Ó, destaques no Instagram, né? Interessante você ter ali caixinhas, né? Uma caixinha que fale dos produtos ou serviços que você tem, uma caixinha que mostre você respondendo perguntas, uma caixinha que conte um pouquinho da sua vida pessoal, uma caixinha que conte também um pouquinho da sua história, porque você começou com aquele produto ou serviço, né? O YouTube, que é um caminho sem volta, todos nós temos que estar lá, né? Colocar conteúdos no IGTV, os conteúdos no IGTV, dependendo da nossa quantidade de seguidores, são conteúdos de 15 minutos, então assim, passou de 1 minuto e até 15 minutos você pode colocar, então é bacana já começar a fazer construir o seu portfólio, os seus conteúdos ali, sempre lembrando que toda a linha de conteúdo que eu trabalho dentro das redes sociais, elas têm como intuito a organização desses conteúdos, elas têm como intuito que em algum momento a pessoa, quando eu tiver que vender, ofertar algo para ela, que ela já esteja mais preparada, que ela compreenda, né, qual é o meu posicionamento, qual é o meu nicho que eu faço e os meus produtos e serviços, né? Por quê? Porque isso está tudo casado com como eu organizo e como eu coloco meus conteúdos na rede social, porque eu não fico desvirtuando, colocando conteúdos muito abertos. Eu estou sempre falando para o mesmo público, ok?
No Facebook também, né, na página do Facebook, deixar os vídeos lá. E LinkedIn, né, principalmente para quem trabalha com carreira. Nem todo mundo se posiciona no LinkedIn. Todos nós podemos e devemos nos posicionar em todas as redes. Mas a gente sempre vai elencar uma ou duas, no qual a gente vai trabalhar com maior frequência, né, e com maior assertividade. E aqui vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quais são os conteúdos que curam, né? Os conteúdos que curam são aqueles conteúdos mais rápidos, onde eu consigo expressar mais quem eu sou, minha verdade, e são locais onde eu consigo testar a minha comunicação, como que eu estou me comunicando, o que eu estou passando para os clientes, e não requer muita preparação. Então, as lives e as lives em duplas, elas são bem práticas de fazer, né? Se a gente quiser, a gente liga a câmera agora, bota o rostinho lá, liga o Stories, liga a câmera e começa a conversar, enfim, começa a colocar um conteúdo para fora. E ali eu falo que muitas vezes a pessoa é tímida para gravar uma aula, para gravar um vídeo, às vezes até mesmo para fazer uma reunião mais profunda com o cliente. Então, quando você vai vencendo tudo isso através das lives, né, você vai colocando essa sua comunicação para fora, eu compreendo que é um conteúdo que cura, né, que ele vai fazer todo esse trabalho. Nos stories também, né, algumas pessoas têm dificuldade lá, ligar a câmera e fazer os stories, e ali também tem todo um processo de cura, porque você começa a se conectar com a sua voz, com a sua imagem, com a mensagem, né, que você quer colocar para fora. E aí, o que é essencial aqui dentro dos conteúdos que curam, né, são as histórias, né? Então, quanto mais eu conto histórias, não há um fator crítico, né, do cliente para mim, porque eu estou apenas contando uma história, então eu não estou dizendo algo que ele possa ali desafiar se isso é certo ou se isso é errado. Não, uma história não tem certo, não tem errado, é a história da pessoa. E eu chamo as histórias, né, que você trabalha elas dentro de uma estrutura pessoal, né? Toda vez que a gente vai trabalhar comunicação, a gente estrutura a comunicação. E aqui seria de uma estrutura pessoal, né, onde a base, né, onde o que você trabalha em cima é a história em si. Então, quando você conta uma história, né, colocando ali toda a sua vulnerabilidade e exposição e trazendo a sua verdade mais profunda, sem se preocupar com o julgamento, sem se preocupar se aquilo é certo ou errado, é apenas um contexto da sua história e é a sua verdade, isso traz muita conexão. Por quê? Porque pessoas compram de pessoas, pessoas se conectam com pessoas, né? E muitas vezes a pessoa vai para a rede social, né? Isso já aconteceu comigo, então eu acho que eu tenho que mostrar-lhe só o meu lado bonito, só o que tá tudo certinho, redondinho, e às vezes não querer mostrar algo que eu fracassei, que eu falhei, que não deu certo, os meus medos, as minhas irritações, né? E acabar não colocando ali. Tem tudo, a gente vai fazer isso tudo feito com cautela, né? Vamos dizer assim, com uma certa parcimônia, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que você usa de forma exacerbada e nem que você esconde. Então é apenas você contando suas histórias. Algumas você vai trabalhar com mais vulnerabilidade, exposição, por quê? Porque é a sua verdade mais profunda emergindo ali. E às vezes a pessoa do outro lado, ela precisa ver que você é uma pessoa como ela, que você também está buscando resultados, que você também está no seu movimento, que você acerta, que você erra, até porque a gente sabe que o movimento é assim, né? Quando a gente utiliza essa estrutura mais pessoal dentro da parte da linha editorial e dentro dos conteúdos da gente, o que acontece? A gente consegue ter uma maior frequência na rede social. E por quê? Porque muitas vezes a gente some da rede social, não tem uma determinada consistência, porque a gente se sente uma fraude. E quando eu me sinto uma fraude? Quando eu acho que eu só estou lá para contar algo que está dando certo. Quando eu só estou lá, então eu começo a me questionar. Quando eu utilizo ela para ser um canal no dia a dia, para que eu me conecte à audiência, para que eu possa crescer, né, junto com a audiência, junto com os meus próprios conteúdos, que eu possa crescer exatamente dentro dos meus próprios tropeços, eu vou com mais vontade, né, para a rede social. Eu vou com mais vontade, eu faço todo o meu movimento lá com mais disposição, né? Porque eu não tô lá para contar o que deu certo, eu tô lá para me posicionar diariamente dentro de uma jornada. E quanto mais eu vou fazendo isso, mais eu vou usando essa estrutura pessoal, mais ela vai ficando mais confortável, né? Mais fácil para mim. O que é uma estrutura universal, né? Estrutura
Estruturas para a gente colocar um conteúdo para fora, para a gente estruturar uma copy, né? Enfim, colocar para fora seria aqui, como eu vou explicar algo, como eu vou convidar para alguma coisa, como eu vou ensinar, como eu vou contar algo, a gente usa com base em estruturas. Eu falei dessa estrutura no conteúdo 2, eu falei sobre a síndrome do impostor também na aula 2, tá? Então, tá lá, hoje a gente está aqui na aula 3, a gente vai até a aula 5 e a aula 1 e 2 elas já estão no YouTube. Então, como é que funciona a estrutura universal? Há um desejo, um objetivo, né? Algo que eu quero atingir, só que eu não estou conseguindo. E se eu não estou conseguindo, a minha audiência, meu provável cliente não está conseguindo, é porque ele tem um problema. Esse problema pode ser interno, ele pode ser externo, e ele pode ser até, inclusive, um problema filosófico. Mas aqui eu deixei simples. Ele pode ser um problema externo, pode ser um problema interno. Para que ele chegue nesse desejo, há uma solução, há um plano. Provavelmente você que está aí do outro lado, você empreende como sendo profissional do desenvolvimento humano, ou você está empreendendo aí no seu negócio físico ou no seu negócio digital, e você tem uma solução, você tem um plano para isso, você tem um plano para o seu cliente, né? Então, eu começo falando da estrutura, falando qual é o desejo dele, qual é o problema, por que ele não está, qual é o desejo deles, ter frequência com conteúdos na rede social. Qual é o problema? Ele acredita que ele não sabe estruturar os conteúdos, ele acredita que ele é uma pessoa que ele não tem tanta, o problema interno, que ele não tem tanta coisa assim para colocar na rede social. Aí eu chego aqui e falo assim, ó, eu tenho um plano para você, eu tenho uma solução, como é que você tem que ver essa sua base de conteúdos, como é que você faz para você não se sentir uma fraude na rede social. Então tem uma regra que você precisa seguir. Quais são as consequências negativas? Quem não é visto não é lembrado. Se você não vai para a rede social, se você não coloca os seus conteúdos, se as pessoas não sabem o que você vende, você não vai conseguir vender. E provavelmente esse espaço começa a ser ocupado por outras pessoas. Olha eu falando aqui, né? De quais são as consequências negativas. Mas a partir do momento que você se experimenta, que você começa a fazer ali de forma organizada, através de estruturas, que você cria conteúdos, que são conteúdos de portfólio, que você aos pouquinhos vai aprendendo a fazer um conteúdo mais denso, que você vai todos os dias para a rede social, coloca fotos, faz perguntas, interage, nem seja no mínimo 10 stories por dia, você vai crescendo nisso. E aí você começa a colher os seus resultados, os clientes começam a te procurar. E a transformação é que você começa a ser uma pessoa dentro da sua especialidade, mais posicionado, você começa a ser uma referência dentro daquilo que você faz. Percebe como fica uma conversa melhor e mais organizada quando a gente usa isso? E aí eu poderia colocar outro passo aqui, ó, e se tudo isso fez sentido para você, então me manda um direct, me manda um direct para a gente poder, para eu poder ensinar, para eu poder passar para você essa estrutura aqui, para você poder aplicar aí com os seus clientes. Então, essa é uma estrutura aqui. Deixa ela coladinha aí do seu lado para que eu uso isso aqui? Você pode usar para gravar um vídeo, você pode usar para estruturar uma aula, você pode usar para escrever um post, você pode usar para explicar alguma coisa rápido lá no conteúdo nos stories, tá? Como que é a jornada da audiência, né? Do momento que uma pessoa é apenas uma audiência, ela chegou até um conteúdo seu, aquele conteúdo chamou a atenção dela, até ela virar um cliente. Ela acessa o seu conteúdo aberto, né, nas redes. Então, o que é interessante? Quando ela chega ali, fica claro para ela qual é o público que eu trabalho, qual é o nicho que eu trabalho, qual é o meu produto ou serviço. Então, quando ela entra lá no meu Instagram, ela vê lá o que eu faço, o que está escrito lá na bio do meu Instagram, na bio do meu LinkedIn, na bio do meu Facebook. Então, ela vai acessar um conteúdo aberto, um conteúdo rápido. Se ela navegar pelos meus últimos 10 posts, fica claro para ela o que eu faço, qual que é a minha especialidade, quem eu vou atender. Pode ser um post apenas simples, mas no qual ela depare ali com conteúdo e ela veja. Ela vê um pouquinho da minha marca pessoal, né? Então, por exemplo, eu trabalho com mentoria de negócios. Então, ela vê um pouquinho ali da minha vida pessoal, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que mais está atrelado dentro da minha forma de comunicação como uma mentora de negócios, né? Depois ela pode ir para onde? Para um conteúdo fechado, né? Então você pode criar conteúdos abertos na rede, você pode criar conteúdos fechados onde você convida um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas se aproxima mais de você, então você vai ter um canal no Telegram,
você convida para aulas do Zoom, então você traz as pessoas, né, para um conteúdo fechado. E aí você pode também, após esse conteúdo fechado, ainda ter um conteúdo mais VIP ainda. Então você assistiu aqui um conjunto de conteúdos meus, e aí eu vou convidar você para uma reunião VIP, para uma sessão VIP, onde eu vou entregar ali algo diferenciado para você. E aí, depois que a gente vai trabalhando essas jornadas e no qual a gente vai conseguindo conduzir o cliente direitinho para entender se aquilo que eu tenho, se aquilo que eu faço tem serventia para ele, vai levá-lo para algum lugar, vai contribuir em algo com o crescimento dele. O que é importante aqui? Que dessa jornada do conteúdo gratuito até o conteúdo VIP, que ele ainda é um conteúdo gratuito, mas ele está mais limitado, quais resultados eu gerei na vida desse meu cliente até o ponto dele, no momento da venda, onde eu vou ofertar algo para ele, alguns dos meus produtos ou serviços. Vocês viram que eu tenho lá 3 produtos e serviços: mentoria individual, a mentoria em grupo e o programa, né, que é o curso Sou Coach Nível A em Vendas, que é exclusivo para quem trabalha no desenvolvimento humano. A mentoria para empreendedores, em geral, né? E a mentoria individual, ela pode ser tanto para profissionais do desenvolvimento humano, empresários, quanto empreendedores, tá? Então, aqui a gente falou muito da construção, da organização do conteúdo. No próximo conteúdo, no conteúdo na aula 4, eu vou mostrar para vocês isso dividido já em linha editorial, né? Já dividindo. Aqui o que a gente está entendendo? O conceito. O que é um conteúdo do dia a dia, o que é um conteúdo profundo, o que é um conteúdo de portfólio e o que são os conteúdos que curam. Né? Então eu preciso fazer fazendo toda essa construção, toda essa ginástica, criando toda essa musculatura de comunicação, porque é com base em todo esse movimento que eu consigo utilizar bem as estruturas de vendas, né? Então as estratégias de vendas. Então eu tenho uma estrutura dentro de uma estratégia de vendas. Então todo esse formato aqui eu já estou criando um portfólio, já estou criando a minha marca, mas eu também dou musculatura para mim mesmo, para a hora que eu tenho que falar sobre mim, falar sobre o meu produto ou serviço. Então, ok, aí aqui a gente fecha, né? Então, vocês viram que aqui já tem um monte de lição de casa, né? Para fazer. Então, vamos falar um pouquinho sobre a prévia do lançamento, né? O que é a prévia do lançamento? O que é um lançamento? O lançamento é o dia que eu tô com uma pessoa ou mais, ou um grupo, e eu vou ofertar algo. Eu vou ofertar um produto individual, um produto em grupo, um serviço, eu vou ofertar algo. E é o dia que eu lanço, né? O dia da oferta é o dia que eu lanço. Antes do lançamento, várias coisas aconteceram, né? Então, a prévia do lançamento, o conteúdo que antecede o lançamento, ele deve conter elementos que educam o cliente sobre o produto que será vendido. Tudo que a gente falou aqui para trás, e por isso eu tenho reforçado, é de que esse conteúdo ele tem que estar todo embasado, ele é um caminho para o momento da venda. Então, por isso que ele tem que dar insights, ele tem que aumentar a consciência do cliente, num formato onde o cliente ele vai dando pequenos passos, vai colhendo resultados até o momento que ele fala: eu quero comprar esse produto ou serviço. O que ele está comprando? Ele está comprando ir mais a fundo, ele está comprando o conteúdo todo organizado, ele está comprando proximidade com você, ele está comprando comunidade, porque outras pessoas elas estarão lá dentro, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu vou lançar uma mentoria de carreira, tá? Então eu trabalho com carreira, eu vou lançar todo esse meu conteúdo que a gente falou, o conteúdo do dia a dia, o conteúdo profundo, o conteúdo portfólio e o conteúdo e os conteúdos que curam. Então, quais são os exemplos de conteúdos que eu tenho que ter ali? Eu tenho que ter algo que mostre estudos, né? Estudos para carreira. Quais são os estudos? O que está acontecendo? Quais são os movimentos? Então, eu estou mostrando ali pesquisas, estudos, tendências, né? Postura com equipes e com o chefe. Então, tem a ver com carreira. Então, se eu tenho lá dentro da minha distribuição de conteúdos algo que fale sobre esse tema, porque eu sei que é um tema que interessa o meu nicho, que interessa esse cliente ideal que está dentro do nicho. Conteúdo sobre proatividade, também vão fazer sucesso lá para ele. Conteúdo sobre comunicação assertiva, conteúdo sobre consequências negativas, né? Quais são as consequências negativas quando ele não faz determinadas coisas dentro da carreira dele, né? Então aqui eu peguei só alguns tópicos. Só que esses tópicos são importantes, por quê? Porque é onde eu vou fazendo toda essa distribuição, e toda essa distribuição ela faz o quê? Ela vai levando o cliente para uma jornada de consciência.
ou ela vai reforçando, ou ela vai gerando consciência do problema que o cliente tem, né? Ou ela reforça aquilo que ele já tem consciência e ele está buscando uma solução, né? Quais são as características dos conteúdos? Olha só, isso aqui é muito importante, né? E é mais importante, além de ser muito importante, é mais importante com que a frequência. É claro que se eu faço conteúdo todos os dias, isso é importante? Isso é muito importante, mas mais importante do que a frequência, mesmo que eu faça com menos frequência, mas eu faça conteúdos que tem ali teores ali de inovação, conteúdos que eles vão trazer profundidade, vão fazer o cliente pensar mais, a audiência pensar mais, curiosidade e ser disruptivo, né? Então, tudo que está ligado à profundidade, à inovação, curiosidade e ele ser disruptivo, ele vai ser mais importante do que a frequência. Então, mesmo que eu leve um pouquinho mais de tempo para fazer o conteúdo, vai valer a pena, né? Outra coisa que a gente vai olhar para o conteúdo é assim, ó, conteúdo orgânico e o conteúdo pago. Como que é? A gente começa pelo orgânico, muito bem feito. Olha aqui, ó, inovação, profundidade, curiosidade e ser disruptivo, né? A gente começa um movimento todo orgânico, ou seja, eu ainda não estou investindo dinheiro, mas eu estou montando todo aquele, estou organizando com base naquele mapa que a gente falou. Conteúdo, os conteúdos que curam, conteúdo portfólio, conteúdo profundo e o conteúdo do dia a dia. Só que eu estou fazendo ele bem feitinho ali. Se eu já estou conseguindo fazer ele bem feito e também com bastante frequência, muito bom. Aí o que acontece? Esse é o momento que eu vou para o próximo passo, que é o pago. O que acontece no pago? Se eu vou para o conteúdo pago, mas eu não estou com esses elementos bem estruturados, eu vou colocar dinheiro em algo raso. E colocar dinheiro em algo raso vai fazer com que eu gaste ao invés de investir. E qual que é a ideia do conteúdo pago? Eu vou lá e invisto R$1.000 e tenho que vender, sei lá, pelo menos 2.000. Eu tenho que ver um lucro ali. Ou eu teria que vender pelo menos, investir 1.000 e sobrou de lucro líquido R$100, vai, no primeiro momento. E aí eu estou investindo na minha na própria distribuição do meu, como que eu vou chamar aqui, da minha... Eu estou construindo autoridade, eu estou passando a ser uma pessoa mais conhecida, né? Esse é um tema um pouquinho mais profundo, mas só para entender a lógica. Então, eu faço ele no orgânico bem feito, para depois eu pular do pago. Então, vamos voltar para a questão da sequência de conteúdo, né? O que é o PPL? É o pré-lançamento, depois o PL é o pré-lançamento e o lançamento é o momento da oferta, é o dia que eu lanço, é o dia que eu oferto ele para alguém. Se a gente for olhar nessa sequência aqui, PPL é todo dia, né? Todos os dias eu estou fazendo isso. Então, todos os dias eu estou o quê? Eu estou colocando conteúdo e eu estou seguindo toda a estrutura que a gente falou até aqui. O pré-lançamento, né, são dias que antecedem o lançamento. Então, tem um conteúdo preparatório. Então, por exemplo, você pode ter um conteúdo preparatório lá. A gente começou a jornada dos negócios online. Então, eu, Alessandra, vou lá, crio 3 conteúdos para a jornada dos negócios online, 3 dias, e no último dia eu convido quem quer vir para a mentoria em grupo. No momento que eu estou fazendo esse convite, eu estou fazendo o lançamento. Só que todos os dias as pessoas estão vendo que eu estou postando ali, eu estou ajudando, eu estou contribuindo com o crescimento delas, estou gerando conexão com a minha audiência, a gente está interagindo até o momento que esse grupo que está comigo, que é o que? Uma audiência, essa audiência se aproxima mais de mim, aí ela vai vir para esse conteúdo preparatório para jornada dos negócios online e ali no último dia eu vou ofertar algo para ela. O que eu coloquei para vocês aqui no começo da proposta, eu falei, como que você faz tudo isso 30 dias para você fazer um lançamento teste, né? Como é que seria um lançamento teste? Você faz conteúdo todos os dias e aí você convida as pessoas direto para o lançamento. Aí você convida, você fala, eu vou entregar um conteúdo para vocês, aí é um dia só, não tem o PL, não tem esse que antecede. Eu vou falar, eu estou fazendo conteúdo, estou fazendo muitas lives, estou interagindo com os meus clientes, daí eu os convido e falo assim, ó, no dia 25 de X, eu vou fazer eu quero entregar um conteúdo bastante especial para vocês, onde eu vou ensinar tal coisa,
E aí, no final, quem tiver interesse vai poder ouvir uma oferta onde eu vou abrir vagas para minha mentoria. Isso tudo previamente a gente conta, tá? Sempre a gente que vai entregar um conteúdo, a gente fala que no final a gente vai vender, tá? Então, vamos lá, importante, há vários tipos de lançamento, né? Então, segue um exemplo, que foi esse anterior que eu coloquei, ó, 25 dias de conteúdo, 3 dias de pré-lançamento, né? E no 4 dias, né? São 4 vídeos, porque são 3 dias, mas esse último dia do lançamento, porque a gente também faz isso, né? A gente também faz isso em vídeo. No conteúdo 5, né, na aula 5, então na próxima aula a gente vai falar sobre estruturas de conteúdo, linha editorial, para quê? Para preencher esses 25 dias aqui. E aí na aula 5, vai ser na aula 4, na aula 5 eu vou falar para vocês sobre modelos de lançamento, aí, o que compreende esses 3 dias e mais um dia. Então, modelos de lançamento, modelos de oferta simples, né? Quando a gente fala de lançamentos, a gente está falando especificamente da fórmula de lançamentos, né, que ensina essa metodologia, mas hoje tem diversas outras formas, né? Existem diversas outras formas da gente poder vender, que também é um modelo de lançamento. E eu também vou conversar com vocês um pouquinho sobre, eu não quero vender por lançamento, eu quero tá com o meu conteúdo ali sempre aberto e a qualquer momento o cliente pode comprar. Tem esse formato também? Tem esse formato. Ele não é um formato tão assertivo quanto os lançamentos, mas ele funciona bem sim e ele existe, tá? Então, o que eu quero deixar para vocês aqui como próximos passos? Você vai listar os tipos de conteúdo e vai começar a construir. Então, o que a gente falou lá atrás sobre conteúdos profundos, né? Então, já começar a desenhar quais são os conteúdos que você vai colocar aí como conteúdo de portfólio. O que é ideal? Desenha 5 conteúdos de portfólio. 5 é muita coisa por enquanto. Desenha 2, desenha 3 e você vai montando isso. Fazer mais lives, lembre-se que as lives elas têm um poder curativo, porque você se comunica, você está estruturando comunicação, você está colocando sua verdade mais profunda para fora. E os conteúdos profundos, que é você parar e fazer conteúdos de no mínimo 20 minutos, né? O que é uma média boa? Um conteúdo profundo. Como a gente está aqui, ó, a gente está no conteúdo de 40 minutos, né? Olha quanta coisa, com passo a passo importante em um conteúdo de 40 minutos. Então, vamos ver, ó, o que você já tem lá que você já pode acessar no YouTube. Na aula 1, estratégias para vender, estratégias de vendas para você não estagnar o seu negócio de coaching na quarentena. Meu negócio não é de coaching, é outra coisa. Você pode assistir que você vai ter lá pelo menos 90% de aproveitamento. No segundo, produção de conteúdo autêntico, para quem não consegue ter consistência no dia a dia, ver que está bem conectado com isso que a gente está falando hoje, né? O conteúdo de hoje, como organizar o conteúdo e preparar a audiência para um lançamento teste de 30 dias, por isso que eu estou falando muito dessa coisa do conteúdo ser bastante assertivo, né, para quem você vai entregar. E aí, o que a gente vai ter na terça-feira que vem? A gente vai falar sobre o calendário editorial na prática. O que eu vou encaixando dentro das semanas para eu atender tudo isso que foi falado aqui hoje, né? Vídeos, posts, lives e stories, né? O que eu estou deixando vocês aqui é o vocês mais à vontade possível, porque o que é mais comum? Não ter consistência é uma coisa comum. Outra coisa que é comum quando tem consistência, o conteúdo não tá representando nem a sua marca e ele também não está conversando com aquilo que você vai vender ali na frente, aí acaba não fazendo sentido nenhum. Então, você tem que ter mais consistência, né, ser mais frequente na rede, mas se eu não for mais frequente, a gente tem que ir para conteúdos mais profundos, porque cada vez mais tem mais empreendedores chegando no mercado e aí o espaço fica muito apertado para todo mundo. Então, eu preciso ter um conteúdo eu preciso ter um conteúdo diferenciado. Então, eu vou trabalhar com calendário editorial na prática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns modelos de posts, alguns modelos de vídeos, lives e stories para eu poder fazer isso mais a fundo, tá? E aí, depois, na quinta, a gente vai falar sobre exemplos de estratégias de vendas. O que são as estratégias de vendas? Depois que eu faço todo esse conteúdo, eu estou apontando para meu cliente para onde? Meu possível cliente, minha audiência para onde? Eu estou apontando ela para uma estratégia de vendas. Quando eu falo lá para vocês um lançamento interno, 3 vídeos e no final um lançamento, ali já começa a estratégia de vendas. 25 dias de PPL, pré-lançamento, estou colocando conteúdo. Estou mostrando minha marca, estou mostrando o que eu tenho de profundidade, estou mostrando para quem é o meu produto ou serviço, aquilo está me representando.
um grupo de pessoas se conecta a mim. Aí tem um momento que tem o PR, teremos 3 vídeos lá, Jornada dos Negócios Online. Então eu vou colocar um conteúdo que ele tem estrutura para isso, ele tem uma estratégia dentro dele, tem uma finalidade, para no final eu fazer a venda. E aí são os tipos de lançamento. Então, assim, se você tem outra rede, me segue lá na Alessandra Camilo, _negócio. Se você digitar Alessandra Camilo no Instagram, você me acha. Se você digitar Alessandra Camilo no YouTube, você me acha. No Facebook, você me acha. E tem o canal da Ale Camilo lá no Instagram também, onde eu coloco conteúdos, onde eu passo todas as informações dos conteúdos que eu tô preparando, onde eu coloco dicas diárias, onde eu aponto também as lives que eu vou fazer e tudo mais, e onde principalmente eu respondo algumas perguntas com mais produtividade. Então, se faz sentido para você, né, seguir com uma pessoa que não está 100 passos à sua frente, mas que talvez esteja apenas meia dúzia de passos à sua frente, né? Então, que está com tudo muito fresquinho aí da dor que talvez você esteja passando, para você que está empreendendo aí no online, e para você que entende, né, que para você ter um negócio, você precisa ter bases estruturais ligadas ao negócio, um plano de negócios, tem esses conteúdos também lá no meu YouTube. Então, se faz sentido para você, ao invés de sair, se faz sentido para você sair desse alvoroço aí, todo mundo se atropelando, comprando aí um monte de curso, e às vezes nem é o momento de você adquirir determinados cursos, mas você quer fazer isso de forma organizada, estruturada, porém direto ao ponto. Então, eu sugiro fortemente que você me siga para você poder acompanhar os conteúdos. Foi um prazer estar com você até aqui, espero que esse conteúdo tenha feito sentido e te vejo nos próximos conteúdos ou mesmo nas redes sociais. Até breve.